Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Já se inscreve aí se não for inscrito e deixa o seu like para dar uma ajuda aí pro rapaz aqui que vos fala, tá? Trago sempre conteúdos aí que vêm da minha mente, que às vezes me deixa pensativo e eu gosto de compartilhar com vocês para ver também se todo mundo tá na mesma linha que eu ou se tem divergências. O interessante é compartilhar conhecimento, tá? Mas vamos lá. Você deve ter visto o conteúdo aí, né? Na verdade, a thumb, o título, não sei, alguma coisa assim que entrega sobre o assunto. E sim, eu fui convidado para participar da maçonaria e não aceitei, tá? E eu vou te explicar o porquê e o motivo e como aconteceu isso e como isso foi gradativamente acontecendo, não foi do nada, tá? Então, se você quer entrar ou se você quer ficar distante disso quando acontecer algum tipo de convite, sei lá, pelo fato de ser muito polêmico em si, fica aí a dica para você ter mais ou menos uma noção, tá? Então, em meados de 2018, nós estamos em 2022, em meados de 2018, não, muito antes, em 2000, muito antes não, né? Final de 2016 eu estava na faculdade, né? E aí eu comecei a identificar algumas coisas, né? Primeiramente, eu li um livro do Dan Brown, que é O Símbolo Perdido, e depois que eu li esse livro do Dan Brown, eu descobri um mundo assim de simbologia, de um monte de coisa relacionada à maçonaria, e realmente o Dan Brown é um autor excelente. Ele coloca tanto detalhe que você se acha dentro do próprio livro, né? Então, por conta disso, a gente começou a gente não, eu, né? Começamos eu comecei a me interessar um pouco mais sobre esse assunto, né? Procurar, e, enfim, no YouTube, praticamente, e tal. E vamos lá. E comecei a entender sobre algumas coisas, tá? Quando chegou mais ou menos na faculdade, né, em meados de 2000, início de 2017, eu acredito eu tinha aula com um professor que ele é chinês, né? E esse professor, ele entendia muito, entende, né? Muito, mas muito sobre religião, muito. Ele estudou anos e anos da vida dele. Ele é professor se eu não me engano, pós-graduação de marketing internacional. Não me engano, se eu não me engano, é pós e graduação. Mas enfim, ele me deu aula de marketing internacional na graduação, na São Judas, tá? E aí ele falando sobre várias religiões, perguntou a religião de todo mundo, falou a dele, falou da esposa dele, enfim. E falou um pouco também sobre as organizações ou os grupos, né, que são secretos e alguns que são discretos, que é o caso da maçonaria. E foi dando detalhes, 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 e eu comecei a me interessar ainda mais. Falei, meu, isso é fantástico, eu quero fazer parte disso, né? Eu sempre gostei de poder. Então, eu falei, meu, eu preciso ir atrás e descobrir que esse professor, ele também fazia parte da ordem. E aí que eu fiquei mais louco ainda. Falei, finalmente conheci alguém que faz parte da ordem que pode me colocar dentro desse negócio. E aí comecei a conversar, conversar, conversar. Ele colocou a mão no meu ombro, olhou nos meus olhos e falou, Cauê, você é uma boa pessoa, mas eu não posso me comprometer porque eu não o conheço há tanto tempo. E, enfim, por isso você precisa se aproximar de alguém que conheça você há um bom tempo, que faça um relacionamento com você anteriormente a isso, para que realmente essa pessoa sinta-se confortável em colocar você como um indicado ali, enfim, né, passar por todos os rituais. Falei, poxa, tá bom. E aí passaram-se os dias, os meses, né, eu entrei numa empresa, na empresa eu fazia alguns eventos, né, e aconteceu de eu realmente construir um evento no qual tinham dois maçons. E como que eu descobri? Pela assinatura. Geralmente você identifica um maçom pela assinatura dele, ou até se você entrar no LinkedIn tem três pontinhos assim, um, dois, três que formam como se fosse um triângulo, assim, né? E quando eles faziam assinatura, no evento pedia essa assinatura, né? E tinham lá duas assinaturas com o mesmo símbolo na frente, né? E tanto é que eles se identificaram na hora de quem é quem e tal. Passou o evento, eu já fiquei de olho assim, falei, meu, vou entrar em contato com um desses caras. Aquele que me der mais abertura ali, né? Para falar sobre o assunto, eu comento. Aquele que não der, também não comento. Se nenhum falar também, tudo bem, né? Mas não custa tentar. E aí eu cheguei um dos caras, e aí, cara, beleza, tal, pô, gostei do evento, enfim, então, como que foi, como é que tá, e aí vamos lançar, não vai? Tudo aquele papo comercial. E chegou numa hora que travou a conversa. E aí eu cheguei e falei, cara, posso fazer uma pergunta assim, tipo, meio pessoal mesmo? Assim, você só me diz se você estiver realmente confortável falar, se você não quiser também não tem problema, tá? Eu vi a sua assinatura lá, né?
realmente se trata da ordem, enfim, ele falou de fato, né, TFA. E eu sim faço parte da ordem e tal, não sei o que lá, não sei quantos anos eu já participo. E o que você quer saber? Tô disposto a falar. Falei, cara, primeiramente, como faz pra entrar? Eu quero entrar. Ele falou, mas como você sabe que se você quer entrar, você tem certeza do que realmente é? Eu falei, não, mas pelo que eu ouço, ele, ó, toma cuidado. Pelo que você ouve, pode ser um pouco diferente aí, né? Nas coisas que realmente são. Mas eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu não posso te colocar porque eu não te conheço, tá? Só realmente conhecendo ali diariamente, vendo a pessoa se desenvolvendo diariamente para saber real a índole dessa pessoa. E beleza. Aí, com isso, você consegue ter um discernimento e a partir desse discernimento você, né, é indicado. Ótimo. Estuda esses livros, estuda esses vídeos e vai indo. Fechou. Passaram-se anos e eu, sinceramente, nunca mais ouvi falar. E aí falei, meu, é legal, é bacana e tal, mas não tem ninguém que me indique também, então vou ficar na minha, né? Beleza. Até que eu descobri, através de uma publicação, né, que um dos meus amigos, de boas datas aí, bastante longe, né, vou colocar aí mais de 10 anos, eu conheço há mais de 10 anos, ele postou que ele estava num templo. Aí eu falei, não é possível. Agora apareceu. Eu falei, e aí, meu amigo, como é que você tá? Bora trocar uma ideia? Ele, pô, cara, quanto tempo e tal? Não, vamos trocar ideia sim, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, ó, vi isso no seu perfil lá. Ele falou, realmente, sou recente, tal. Você gosta mesmo disso? Eu falei, gosto, mas você faz parte da ordem? Eu falei, não, tô fazendo um monte de coisa pra se aproximar, mas não consigo me aproximar dessas pessoas, né, que tem. Ele falou, mano, tem um evento que vai ser aberto pra família, que ele tem uma temática que é desmistificando a maçonaria. E aí você pode levar, inclusive, sua esposa, né? Pra você ver como o negócio é tranquilo e tal. Vou levar a minha também, né? Tem os amigos, uma família toda, vai até criança, né? Se você quiser ir, pode ficar tranquilo. Falei, bom, ótimo, vou. Vai mesmo, vou, tenho certeza, absoluta, cara. Eu tinha passado anos, né, procurando. Falei, absoluta, vamos lá. Chegou o dia. Todo mundo social, de social também, tal, discreto. Chegou lá uma sala cheia de símbolo, chão quadriculado, Bíblia aberta, compasso, enfim, várias informações assim de simbologia, um hino no fundo, né? Só o hino tocado, não falado, mas da harpa, inclusive. Não sei se era da harpa ou se era da- do inário, da congregação, enfim. Mas era algo que eu percebo, porque eu tô na igreja há muitos anos, né? Então eu ouvi, eu falei, nossa, eu conheço esse hino, enfim. Aí eu vi a Bíblia, eu falei, cara, eu sou um cara religioso, então tem esse embasamento, né? Enfim, já tô gostando. E aí começou e tal. Foram mais ou menos 3 horas de palestras e tudo mais, explicando um monte de coisa. Minha esposa Jaqueline também achou super interessante e tal. E não era nada daquilo que todo mundo achava, e foi desmistificado, e, enfim, eu entendi o que é realmente a maçonaria. Tá? Se você quiser realmente saber, tem vários canais no YouTube que falam, tipo Papo Maçom, Fatos Maçônico, Maçonaria não sei das quantas, Maçonaria Brasil, tem várias denominações de maçonaria também, enfim. E aí chegou no final, o meu amigo pegou e falou assim, e aí, vai entrar mesmo? Eu falei, lógico que eu vou entrar, tem certeza? Absoluta certeza. Então tá bom, vou falar pro mestre ali e você segue, né? Chegou no mestre, e aí, bora? Bora. Então, beleza. Essa semana eu vou entrar em contato com você, vou pedir algumas documentações e a gente entra. Beleza. E aí começou. Cara, eu vou entrar, eu sei o que é a maçonaria realmente, por fora, como que ela é, mas não sei como ela funciona. E aí começou a gerar dúvidas na minha mente. Eu falei, mas como que funciona? Como que é que acontece as coisas? Como que funciona assim? Só pra eu ter mais ou menos uma noção, cara. Você só vai saber se você entrar. Falei, tá, mas como que eu vou saber se esse negócio é bom pra mim se eu não sei o que é realmente de fato e depois de uma vez que eu entro pra eu sair não é tão simples. Falou, não, isso a gente não pode contar, mas a gente pode dizer que é bom. Falei, bom em que sentido? Tem coisas que são boas pra alguém e tem coisas que não são boas, mesmo sendo a mesma coisa para outros.
E aí começou a ficar na dúvida. Aí eu tenho uma crise de ansiedade, eu comecei a ter ansiedade, sonhando com várias coisas e tudo mais. E aí eu comecei a entrar num nível assim, por exemplo, religião evangélica. Não sei se é mito, mas foi um mito muito embasado, né? Porque se espalhou no mundo, então sempre quando você vai falar de maçonaria para um evangélico, o evangélico já fala, você tá maluco, tá amarrado em nome de Jesus, né? Só que tem algumas contradições. Você chega lá, é tudo baseado na Bíblia, fala sobre Salomão, fala sobre Paulo, fala sobre um monte de gente que da Bíblia, né? E ensinam só coisas boas, é praticamente para lapidar o homem a se tornar uma pessoa boa e fazer bem a comunidade e a nação com a qual ele vive, né? Enfim, esse é o conceito básico, né? Só que por que não combina uma coisa com a outra? Não faz sentido. Se fosse bom para ambos, inclusive tinha gente lá da mesma igreja que eu sou no evento. Não da mesma igreja que eu vou, mas da mesma igreja que eu sou e de outras igrejas que eu já fui também. Tava lá. Então, assim, tem gente que não combina, né? Fala, não quero saber, pronto, acabou. E tem gente que prefere ir pro populismo, né? E dizer que, pô, eu não quero saber e vocês estão lá, é bom para você que fique, mas para mim eu não quero, né? E, por exemplo, se você abre a boca numa igreja que você faz parte da maçonaria e vai para a igreja, no mínimo as pessoas vão se isolar de você, no máximo você será expulso, você não vai poder nem entrar lá. Porque tem gente que é ignorante a esse ponto, né? E aí, pelo fato da ignorância ponderada nesse exato momento, é que eu sou um cara que não gosta de conflitos, eu não gosto de ter dúvidas, né? E então ficou aquela pulga atrás da orelha, né? E aí eu comecei a pensar, pô, eu tenho minha vida religiosa, agora eu vou ter a minha vida como maçom. Será que vão combinar alguma coisa com a outra, uma coisa com a outra? Talvez sim, talvez não. Vamos averiguar, né? Mas eu comecei a pensar em problemas que isso poderia causar, sabe? Tenho pais religiosos, enfim. E aí eu resolvi abrir a boca pro meu pai falar sobre isso e logo na cara, no semblante, já caiu, já condenou, já falou, já começou a mandar foto de bicho chifrudo, falando que a maçonaria é do diabo e que não sei o que, não sei o que lá. Falei merda, não devia ter falado. Se realmente quisesse entrar, sou um homem casado e adulto, deveria ter ficado quieto e entrado sim ou não, né? Mas aí entrou naquele negócio, pô, conflito, cara. Conflitos. Ah, tem problema com isso, tem problema com aquilo, não sei o que. Eu, sinceramente, não acho que maçonaria é uma coisa ruim. Eu acho simplesmente que é uma coisa boa. Posso entrar lá na frente? Com certeza eu posso. Já tenho as portas abertas, né? É só conversar com algumas pessoas. As pessoas já têm essa noção mais ou menos do que eu sei, né? Já tem a base, enfim. E eu posso sinceramente falar, ó, estou preparado, tá? Mas no momento eu estava trabalhando para a minha empresa, porque eu tenho uma empresa de consultoria, estava prestando consultoria para muitos clientes de marketing. Estou trabalhando na Athena Security como gerente de marketing. Estou estudando inglês, né? Vida de casado é uma loucura, então loucura no bom sentido, porque quando você acaba de casar e tem um monte de coisas a fazer, por exemplo, reforma em casa, você não tem paz, né? Todo fim de semana você tem que fazer alguma coisa. Então os custos também estavam apertados. E para você ser um maçom, não acho que é só ser um maçom. Você tem custos, você tem que pagar uma certa mensalidade, não sei. Tem que pagar um valor para entrar também, para que você realmente vá se estruturando, vá contribuindo, porque é como se fosse uma igreja, né? Tem a manutenção, enfim, né? Então você tem que contribuir também. E aí eu pensei, cara, eu preciso focar em uma coisa de cada vez, senão nada vai dar certo. E aí como que eu vou me comprometer com algo sendo que eu não estou dando conta nem do que eu estou fazendo atualmente, né? Então por isso eu decidi, cheguei no meu amigo e falei, cara, agradeço muito o convite, mas eu repensei e acho que não é o momento, porque eu não estou preparado o suficiente, porque tem dúvidas na minha cabeça. Então eu gosto de fazer as coisas executivamente quando não tem dúvida. Excepcionalmente, acho melhor a palavra, né? Quando não se há dúvida. Quando se há dúvida, você fica, cara, e se, meu, e se não existe? Ou é ou não é. Quando se tem dúvida, já é não, tá? Então não adianta querer se convencer, sendo que você tá ali, lá. Uma hora eu sei que vai ser sim ou não. Por enquanto eu não sei qual que vai ser o rumo que vai tomar.
né? Mas eu decidi a partir desse mês, inclusive, né, desses dias, inclusive, que eu vou estudar a religião a qual eu estou, que eu faço parte, né, que é o evangelismo. Eu sou evangélico e tal. Então eu vou estudar a fundo e vou começar a estudar as coisas, né, enfim, para ver se realmente faz sentido para mim, porque é uma coisa que você tem que saber o que é verdade, conhecereis a verdade vos libertará. E a maçonaria prega muito disso, de que muita verdade é oculta e eles realmente compartilham com os irmãos para que realmente todos eles evoluam espiritualmente, né? Para que seja uma pessoa melhor e contribua para a sociedade. Então, é por isso que eu não aceitei entrar na maçonaria. Mas me diz aí, o que você acha, ou o que é a maçonaria, o que se trata a maçonaria, se ela pode influenciar positivamente ou negativamente, ou se realmente tudo que eu fiz agora foi uma cagada, eu deveria ter entrado, ou se realmente eu fiz certo. Evangelismo, a pessoa evangélica não pode combinar com maçonaria, maçonaria é uma coisa ruim que faz a pessoa ser ruim com os outros também. Me diz aí, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e o próximo assunto, sabe lá Deus qual será, mas estamos aí. Um grande abraço, deixe seu like, compartilhe se você achar interessante. Fui!